Olá pessoal, eu vou dizer uma coisa, até o dia de hoje eu estava muito relutante, resistente em falar sobre esse tema que é o estupro, por considerar algo tão terrível, tão tenebroso, quase sem qualificação em qualquer vocabulário, que eu estava nem querendo falar nesse assunto. Mas os casos vão surgindo, a mídia vai divulgando casos e casos, e esse mais recente realmente não tinha como eu não deixar de compartilhar com vocês a minha indignação com o que aconteceu recentemente em Goiás. Daqui a um segundo. Quem acompanha meu canal já deve ter percebido que eu tenho uma opinião um tanto moderada no que se refere à pena de morte. Porque, no meu entender, a pena de morte, ela pode, às vezes, incorrer no erro. E uma vez que você matar um inocente, não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas eu te peço só um minuto, fica comigo mais um pouco para você tentar ouvir o que eu tenho a dizer a você. Na verdade, a pena de morte, ela já acontece no Brasil, sendo que de forma subterrânea, de forma ilegal, de forma fora da jurisdição das leis. Para se ter uma ideia, algo que está acontecendo muito ultimamente, que tem aparecido na mídia, é os linchamentos. Então a pessoa é pega no flagrante de roubo e os moradores, já não suportando mais tanta violência, pega o sujeito, amarra num poste, lincha, bate até o cara morrer. Em alguns casos, bate até a polícia chegar. O estupro é uma prática secular. As mulheres, durante séculos, foram violentadas por machos não, monstros que agridem o corpo feminino, inclusive acompanhado de estupro e morte. A coisa é tão histórica, tão cultural, que de vez em quando chega a notícia da Índia, um país considerado o país dos hindus, dos grandes mestres hindus, mas é lá que vem também muitos casos de estupro, inclusive os chamados estupros coletivos. Aqui no Brasil a situação não é diferente. Há umas semanas atrás, acho que vocês viram isso, saiu na mídia nacional um caso de 3 meninas no Piauí. Elas foram torturadas, violentadas e depois foram jogadas de um barranco de quase 10 metros. De ontem para cá, um caso vem chamando a atenção da mídia nacional e das redes sociais. Uma menina de 5 anos, vejam, apenas 5 anos, foi sequestrada e estuprada por um bandido de 56 anos. Essa menina, depois ela foi encontrada, foi deixada, abandonada num posto de gasolina e as pessoas lá guardaram a menina até que a polícia chegasse. A menina deu detalhes do sujeito e, por sorte, por felicidade nossa, esse monstro já está preso. Todos os dias nós escutamos casos e casos, mas parece que é necessário um caso que tome uma repercussão nacional para que a gente possa cair a ficha. E é nesse momento que certas convicções começam a estremecer, que certas ideias formadas começam a tomar um outro colorido, como é o caso da pena de morte. E ao ler o caso dessa menina, eu fiquei pensando, e se fosse a minha filha? E se fosse a tua filha? O que fazer com um sujeito desse? O que é que vem na nossa cabeça num momento como esse? Uma criança indefesa, com um corpo que ainda está se desenvolvendo, e vê um cara, um adulto, e vai e invade o corpo dessa menina, estupra essa menina, violenta o corpo dessa menina de apenas 5 anos. Que nome dá a um sujeito, um indivíduo como esse? Se é que podemos chamar de indivíduo, de sujeito ou de ser humano, um cara que faz isso com a menina de 5 anos. Eu confesso a vocês que é nessas horas que, quando alguém chega perto de mim, alguém que é a favor da pena de morte e fala dos seus argumentos, eu fico calado. Uma coisa é certa, se ainda não existe pena de morte no Brasil, cabe àqueles congressistas lá, aquele povo que fica no Congresso Nacional, deputados e senadores que estão brigando pelo ganha-pão deles e não pensam na nossa segurança, que eles possam fazer leis, que nós possamos cobrar, que eles façam leis mais rigorosas, mas que leis que possam ser de fato implementadas, praticadas e não só no papel. O caso de estupro é um crime tão hediondo e vocês sabem, nem os prisioneiros, nem os caras que estão lá dentro da cadeia suportam um estuprador. Eu vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas que ainda não leram e queiram acompanhar essa reportagem da menina que foi estuprada. Eu confesso a vocês que quando eu vi a matéria eu fui ler os comentários e era quase unânime as pessoas dizendo que o cara tem que morrer. E digo a vocês,
me calei, mesmo sendo uma pessoa mais moderada com relação à pena de morte, eu tive que ler calado, sem questionar aquelas pessoas que pediam a pena de morte para esse monstro, para esse ser sem nome que fez isso com a menina. Eu queria aproveitar também esse momento para dar um alerta aos pais, aos avós, aqueles que acompanham seus filhos e netos para qualquer ambiente público. Fiquem de olhos abertos. Pedófilos, estupradores, tarados estão em todas as partes, mas eles escolhem esses locais onde eles sabem que tem mais criança. Longe de mim criticar a senhora, a avó que estava lá perto, mas eu acho que os responsáveis devem ser responsáveis nesse momento, devem fiscalizar. Era uma menina de 5 anos. Alguns vão dizer pedofilia é doença, outros é crime. Não importa qual a posição, até que se prove que isso é um desvio psicológico, uma coisa é certa, ainda é crime. E um sujeito como esse tem que pagar de forma rígida, dura, para que nunca mais esteja dentro de nós, conosco na sociedade. É isso aí, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.